o estado de saúde do Arivaldo, somado ao contexto de discussão que houve, de discussão acalorada, o próprio policial militar, o Rafael, ele falou que quando chegou lá estava tendo uma discussão, que os ânimos estavam exaltados, a respeitável doutrina que entende que a configuração do delito de desacato, ela somente se perfaz quando o agente pratica as condutas em estado de ânimo calmo e refletido. Ou seja, tem que estar calmo, tem que estar paciente. E não é o caso aqui. Como a defesa já afirmou, tudo indica que houve uma discussão. E essa discussão, no entendimento da defesa, tem o condão de afastar o dolo aqui da incidência do tipo penal. E diversamente do que o doutor procurador de justiça alegou, a defesa diverge no sentido de que a configuração do crime de desacato, na verdade, e a doutrina parece ser remansosa nesse sentido, não se fala, na verdade, em dolo eventual. Na verdade, existe o dolo específico, o conhecimento da situação de funcionário público do agente, o que não parece ser o caso. O Arivaldo apontou aqui que tinha, de fato, circunstâncias no contexto fático que evidenciavam que ele poderia, de fato, não ter percebido que se tratava de alguém que estava no exercício das funções. Tanto que o Paulo chega a dizer, em dado momento, que a discussão ela se centrou muito nesse aspecto. Você não vai se identificar, se você não se identificar, eu também não vou se identificar. Além, é claro, da questão do crachá, que não estava devidamente apontado. Então, especificamente sobre essa questão do contexto fático ter se revelado dentro de um cenário de discussão, de ânimos exaltados, de reação explosiva diante de uma conduta anterior da suposta vítima, a defesa pede também seja afastada a tipicidade da conduta por ausência de dolo específico, qual seja o dolo de desacatar o funcionário público, na medida em que a sistemática narrada nos autos dá a entender que, de fato, tudo se deu num contexto de discussão. E especificamente sobre a condição de funcionário público do Marcelo, o Arivaldo ele fala isso de maneira muito clara. O próprio Paulo também, que foi ouvido aqui no feito, ele deixa claro que a suposta vítima ela não estava adequadamente identificada, né? E o Código Penal, no seu artigo 331, ao versar sobre o desacato, exige expressamente que o agente, no caso aqui o Arivaldo, tenha conhecimento da condição de funcionário público, do indivíduo pertencente ao Estado, que ainda que de forma temporária. Quer dizer, o conhecimento dessa situação, da condição de elemento, da condição de funcionário público da vítima secundária nesse delito, é elementar do tipo penal. E o Arivaldo ele deixou bem claro aqui que ele desconhecia essa condição de funcionário público do Paulo. Inclusive foi isso que, apesar de não ter sido ouvido em sede policial, o Arivaldo narrou para os policiais, conforme consta no boletim de ocorrência e conforme consta também no depoimento prestado pela Tenente Paula em sede policial e devidamente confirmado aqui em juízo. Quer dizer, uma vez desconhecida essa situação, essa circunstância de funcionário público da suposta vítima, né, da vítima secundária, há que ser afastado, então, mais uma vez, a tipicidade penal, notadamente porque o desacato não comporta modalidade culposa. Volto a reiterar aqui, o tipo penal ele exige o dolo específico. Não há que se falar, salvo o melhor juízo, em dolo eventual. Razão pela qual, também em razão desses argumentos aqui, a absolvição do Arivaldo é medida de rigor.